Fala galera do canal It's Only Rock and Roll, mais um vídeo aqui pra vocês. E no vídeo de hoje eu trago 5 discos que eu considero subestimados. Essa é uma série que eu já vinha fazendo aí no canal, principalmente no começo do canal. Tem 3 vídeos até o momento que eu vou estar deixando linkados aí no card para quem quiser conferir. E no qual eu trago esse tema, né, de álbuns que não obtiveram a relevância, o reconhecimento, enfim, não foram falados o suficiente, né? Segundo, obviamente, o meu critério, o meu gosto, mas eu trago aqui alguns argumentos para compartilhar com vocês, e aí vocês podem concordar ou não. Lembrando que essa questão de ser subestimado não é apenas relacionado a bandas pequenas, desconhecidas ou pouco faladas, mas também existem discos subestimados de bandas gigantes, bandas tidas como clássicas e que de repente não tiveram tanta relevância devido a ter saído na sequência de um álbum muito bom, ou enfim, por um problema de distribuição, de gravador, enfim, uma série de fatores aí que pode ter feito com que esse disco não tenha explorado todo o seu potencial. Então até o momento, como eu disse, eu fiz 3 vídeos e neles eu foquei na questão dos álbuns de estúdio. E hoje eu estarei elencando aqui 5 discos ao vivo, né, de algumas bandas que eu selecionei que eu considero discos ao vivo subestimados. Então, uma espécie de uma edição bônus aí a respeito dessa série no qual eu trato desses discos subestimados. Então, antes de apresentar esses discos que eu selecionei aqui para vocês, lembre-se de deixar a inscrição aí no canal que ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações, que é muito importante para não perder as novidades aqui do canal. Lembrem-se também aí de deixar o like, porque ajuda demais a divulgação do vídeo. É muito importante, se você gostar, de deixar aí o joinha. E é claro, comentar os vídeos, eu sempre estou respondendo, sempre estou interagindo. É algo muito bacana de se fazer. Também temos a página lá do Instagram, que eu sempre deixo aqui em cima para quem quiser seguir. E também você pode considerar ser um membro do canal. Então, tendo dito isso, eu selecionei aqui 5 álbuns ao vivo da minha coleção, que são álbuns pouco falados. Alguns de bandas que também são bandas subestimadas, aí não é só o caso de ser o disco subestimado, mas as bandas também são pouco faladas, principalmente os discos ao vivo, são os 2 casos que eu vou deixar para o final, mas tem alguns casos aqui, algumas situações que são bandas grandes, aí, bandas gigantes, e que por algum motivo esses álbuns ao vivo não tiveram a repercussão, a relevância que eu acho que deveriam ter tido. Então, começando aqui, é claro, com os Rolling Stones, né? A gente sempre fala muito, né? Se não tiver Rolling Stones, não é o canal It's Only Rock and Roll. Mas eu trago aqui para vocês o primeiro álbum ao vivo da banda. A banda tem muitos discos ao vivo bastante comentados, né? Eu estou fazendo aí a série Rolling Stones 60 anos, inclusive que eu pergunto sobre isso, eu vou estar deixando aí no card para vocês verem. Inclusive o último episódio da série, a playlist completa, enfim. E as pessoas costumam, é claro, com toda razão, mencionar o Get Your Eyes Out como o melhor álbum ao vivo. E aí às vezes aparece também o Flashpoint, Love You Live, até mesmo o Still Life lá de 1982, No Security, Stripped, enfim. Os Rolling Stones são uma banda com uma discografia ao vivo muito extensa. Mas dá a impressão, às vezes, pela forma como as pessoas dizem, que o primeiro grande álbum ao vivo dos Rolling Stones foi o Get Your Eyes Out de 1970, quando na verdade os Rolling Stones têm um registro ao vivo do começo da trajetória da banda que é muito interessante e quase não se ouve falar a respeito. Eu estou falando do Got Live If You Want It, que é um disco de 1966, se eu não me engano ele sai um pouco depois da gravação do Aftermath, né, um grande disco aí dos Rolling Stones, e que para quem curte, assim como eu, né, a fase sessentista dos Rolling Stones, né, mais blues ali, mais direta, crua, de 64, 65, depois também com o álbum Aftermath, um começo de pitadas de psicodelia ali, enfim, de uma mudança na sonoridade da banda. Esse disco aqui, ele cobre muito bem esse período, é um ótimo disco ao vivo, ele tem toda aquela questão, né, da crueza da banda ali no começo, né, sem muita firula, né? A gente sabe que depois a banda começou a utilizar bastante backing vocals, a rebuscar melhor o som, né? Tem até saxofone nas músicas, órgãos, enfim, várias camadas ali sonoras. E aqui o som ele é mais direto, mais rock and roll mesmo, né? Com toda aquela simplicidade, porém com muita energia, né? Esse disco captura os Rolling Stones aí com uma energia muito grande. Então ele foi gravado em 1966, ainda com o Brian Jones na banda, né? É o único disco ao vivo dos Rolling Stones aí, oficial na discografia que conta com o Brian Jones. E aqui tem um setlist muito bom do início da banda, né? Under My Thumb, lá do Aftermath, né? Tem aqui também Get Off of My Cloud, Lady Jane, Fortune Teller, que é uma música muito boa também, acho que só saiu como single. Tem The Last Time, que é uma ótima música, 90 Nervous Breakdown, que é uma das melhores músicas dos Rolling Stones. Eu recomendo demais que vocês escutem isso aqui, o trabalho de guitarra com a cozinha da banda, é uma música bem visceral, com um refrão bem pegajoso, né?
e que a banda ressurgiu com essa música agora, ressuscitou essa música nos setlists atuais, né, dos shows agora dessa última turnê em 2022, tem tocado essa música, o que é algo muito bacana. Enfim, é um grande disco, encerra, é claro, com I Can Get No Satisfaction, e pouquíssimo falado aí, por ser de uma fase dos Rolling Stones que o público geral aí talvez não dê tanta atenção, mas vale muito a pena conferir esse disco aqui. Ele é histórico por ser o primeiro registro ao vivo oficial da banda aí, que virou um álbum, e é um álbum muito, muito bom aí. Tem essa questão histórica de contar com Brian Jones, né, o único álbum da discografia oficial ao vivo a contar com Brian Jones, e de contemplar aqui músicas que depois sairiam do setlist da banda, e agora que entrou o Ninth Nervous Breakdown, mas ficou de fora há muito tempo. Tem Fortune Teller, tem Not Fade Away, Lady Jane. Então, muito interessante esse registro aqui e muito pouco falado. Eu recomendo demais aí, quem nunca escutou, que vá atrás do Got Life If You Want It, primeiro ao vivo dos Rolling Stones, lá de 1966. Na sequência, eu trago mais um disco aqui de um artista gigante também, né? Que tem uma discografia muito extensa, tanto de estúdio quanto ao vivo. Que talvez aqui seja o mais, como é que eu posso dizer, polêmico. Acho que talvez algumas pessoas não vão concordar comigo que ele seja subestimado, mas eu acho que é um disco que eu nunca ouvi ninguém mencionar quando se trata aí de álbuns ao vivo. E eu acho que ele merecia pelo menos uma menção honrosa quando se trata do assunto. Eu estou falando aqui do David Bowie, né, com o álbum Serious Moonlight Live 1983. Então a turnê Serious Moonlight lá do David Bowie, né, gravada em 1983. Se eu não me engano, todas aqui foram gravadas no mesmo show em Vancouver, no Canadá. Não tenho certeza se foi isso ou se foi um apanhado de shows da turnê. É até difícil encontrar informações. Eu sei que na época saiu o VHS, saiu a versão em vídeo, mas o CD é um lançamento posterior. Ele não foi, apesar de ser gravado em 1983, ele não foi lançado lá em 1983. Depois de alguns anos aí que ele foi lançado nesse formato aqui em disco, né, em CD, em LP, etc. Mas é um disco muito interessante, um setlist muito bom, contemplando aí as grandes obras do David Bowie, né? Para quem tiver a oportunidade de ver o vídeo também vai ver que tem todo aquele aspecto artístico, teatral do David Bowie. E é uma baita de uma performance com uma ótima banda de apoio. O Bowie tá cantando demais aqui. Como eu disse, o setlist é muito bom, tem vários clássicos aqui. Como, por exemplo, Heroes, Fashion, Let's Dance, cara, Life on Mars. Deixa eu ver o que mais que nós temos aqui. China Girl, de interessante. É um disco duplo, né? E aí no CD2 tem mais vários clássicos também, como Station to Station. Enfim, Space Oddity, né? Young Americans, que é uma música muito boa. Fame. Então é incrível a qualidade desse disco aqui. E é um disco duplo ao vivo, muito, muito bom aí. Que eu ouço aí ser pouco falado, né? Na verdade, a discografia ao vivo do David Bowie é uma coisa que não se fala tanto por aí, né? Principalmente esse aqui que eu gosto bastante, que é o Serious Moonlight de 1983. Cara, é uma performance incrível. Quem tiver a oportunidade de pegar esse álbum aí, direto ele entra em promoção lá na Amazon, vale muito a pena. Um grande registro ao vivo aí do David Bowie, talvez aí no seu auge, apesar que o David Bowie, basicamente a carreira inteira dele é um auge, mas a energia aqui é muito boa, muito grande, a performance é espetacular. E a escolha das músicas eu acho que é que contempla melhor aqui a questão das minhas favoritas do David Bowie. Muito bom esse disco aqui, Serious Moonlight, de 1983. Outra banda que também é muito grande, né, uma banda gigante, é o Dire Straits, né? E o Dire Straits eu já trouxe aqui no canal, já mencionei várias vezes, aquele álbum Walk Me Live, que é um dos melhores discos ao vivo de todos os tempos, sem dúvida nenhuma. Ele é de 1984, se eu não me engano, ainda antes do lançamento do Brother in Arms, então vai contemplar ali os 4 primeiros discos do Dire Straits. E aí em 1992 eles vêm aqui com o On The Night. On The Night, que foi uma gravação aí da turnê de despedida do Dire Straits, né? A banda já caminhando para o seu encerramento, Mark Knopfler sairia em carreira solo, o Dire Straits deixaria de existir, mas eles deixaram pra gente 2 ótimos registros. O álbum de estúdio que saiu em 91, que é o On Never Street, que também é muito subestimado, e que gerou essa turnê aqui, né, que saiu o álbum On The Night. Então um álbum muito bom, tem muitas músicas dos álbuns mais recentes, né, o Brother in Arms e principalmente o On Never Street, como Calling Elvis, que é uma música fantástica, que tem Heavy Fuel, que também é a música desse disco, né? E enfim, outras músicas clássicas aí do Dire Straits, como Your Latest Streak, Walk of Life, Money for Nothing, Brothers in Arms, né? Então essa edição aqui é interessante que ela não tem, por exemplo, Sultans of Swing, né? Mas aí a gente vê que o Dire Straits tem muitas músicas que podem entrar no setlist ao vivo, e a performance da banda aqui é incrível, né?
a banda bem ali numa fase com um som bem trabalhado, né? Com 2 tecladistas, com um baterista, com um percussionista extra, enfim, então traz uma sonoridade ali bem preenchida, bem completa. O Dire Straits com certeza dá um final muito digno à sua carreira com o álbum On Every Street, que eu ainda não tenho, infelizmente, e com o registro dessa turnê de despedida, que é o On The Night. Se eu não me engano, ele também tem uma edição dupla que traz mais faixas. Essa minha aqui é uma edição simples do disco, né? Mas muito, muito boa aí. Uma grande energia, uma grande plateia, enfim, um show muito bom ao vivo, que tem todos aqueles elementos incríveis, né? Interação com o público, execução da música, setlist de qualidade. Então, às vezes ele acaba ficando na sombra lá do Alchemy Live, não à toa, porque aquele é um dos grandes discos ao vivo de todos os tempos, mas esse daqui merece todo o reconhecimento também e toda a atenção por parte dos fãs do Dire Straits, dos fãs de música em geral. Então, On The Night, de 1992, também é um grande disco aí, que marca a despedida do Dire Straits. E aí agora eu vou trazer 2 discos ao vivo, que realmente são discos subestimados e que são de bandas subestimadas também, que eu já abordei bastante aqui no canal. O primeiro deles aqui é um disco do Roxy Music, é o Viva Roxy Music, The Live Roxy Music Album. É um disco espetacular, ele vem ali depois daquele 5º álbum de estúdio lá, que é o Siren, né? Então ele pega toda aquela primeira fase mais psicodélica, com glam, com progressivo, enfim, daquele som mais experimental do Roxy Music, né? Ainda não havia entrado naquela fase mais pop, mais comercial, então cobre esses 5 primeiros discos aqui. A banda grava esse ao vivo, depois tem uma pequena pausa, o Bryan Ferry vai começar sua carreira solo, os outros membros vão para outros projetos, e depois a banda volta, grava aqueles outros 3 discos lá do Manifesto, Flesh and Blood e o Avalon, enfim, e depois tem um registro ao vivo numa reunião em 2001 que contempla tudo isso. Mas esse primeiro registro ao vivo é muito interessante, né? A formação conta com vários membros aí originais, né? Que estavam desde o primeiro álbum, como o Bryan Ferry nos vocais, Andrew McKay no saxofone e outros instrumentos de metais, né? De sopro. Tem o Paul Thompson na bateria, Phil Manzanera nas guitarras, o Edwin Jobson, que é um grande contribuidor com a banda aí desde da saída do Brian Eno. Tem o John Wetton, que é um ótimo baixista também. Então um time sensacional aqui. Tem um ótimo setlist também com Out of the Blue, Pianarama, Chance Meeting, Both Ends Burning, que para mim é uma das melhores performances ao vivo de todos os tempos, a performance dessa música aqui no disco. If There Is Something, cara, If There Is Something também eles fazem basicamente uma jam session aí, eles prolongam a música de uma maneira muito bela, muito incrível. Tem Do The Strand, In Every Dream Home a Heartache, que talvez seja uma das músicas mais progressivas do Roxy Music. Então aqui, cara, é uma performance incrível, de uma banda incrível, infelizmente pouco falada, e é muito recomendável que se confira também o que a banda tem para apresentar ao vivo. E esse disco aqui, ele com toda certeza devia ser mencionado em todas as listas aí que envolve grandes discos ao vivo de todos os tempos. É um disco que não deve em nada aí aos grandes clássicos da história da música, o Viva Roxy Music. E para finalizar, um disco de uma banda que eu tenho falado bastante aí nos últimos tempos, né? Gravei uma live, inclusive fiz uma live lá com o Luiz Fernando Brode do Minha Vida em Vinil. Tá lá disponível no canal dele, vou estar deixando o link aí, já fiz cortes, já falei sobre essa banda aqui em outras ocasiões, inclusive um panorama geral sobre a discografia ao vivo da banda. Hoje eu gostaria de indicar especificamente o álbum On Your Feet or On Your Knees, que é o primeiro disco de estúdio da banda, se eu não me engano de 1975 ou 1976, eu tô falando, é claro, do Blue Oyster Cult, né? E que cobre lá os 3 primeiros álbuns de estúdio do Blue Oyster Cult, né? O auto-intitulado, o Tyranny and Mutation e o Secret Treaties, que são 3 excelentes discos com ótimas músicas, né? Daquele box lá do Blue Oyster Cult que eu já mostrei algumas vezes aqui pra vocês, né? Capinha aqui Gatefold, né? E é um disco muito, muito bom, muito interessante. Registra aí essa primeira fase da banda de uma maneira incrível. Eu vou pegar aqui no encarte para mostrar para vocês, né? Porque no disquinho ali acaba ficando muito pequenas informações, mas aqui cobre as principais canções que saíram nesses 3 primeiros discos. Então tem Subhuman, Harvest of Ice, Hot Hills to Hell, que é uma música incrível, uma das melhores da banda, The Red and the Black, Seven Screaming Disbusters, isso no lado A, né? Levando em consideração, é claro, o LP.
Tem também músicas como Then Came the Last Days of May, que é lá do primeiro disco, assim como Citizen on Flame with Rock and Roll, dois clássicos aí presentes no setlist da banda até hoje. E encerra também com um cover excepcional de Born to Be Wild, aí do Steppenwolf. Então é um disco incrível aqui do Blue Oyster Cult. O Blue Oyster Cult, eu posso afirmar categoricamente que a banda em si é muito subestimada aqui no Brasil, mas os outros discos ao vivo ainda tem alguma repercussão, porque principalmente o ETL, né, que é o Extraterrestrial Live de 1982, ele é da turnê do Fire of Unknown Origin, que basicamente é o disco do Blue Oyster Cult que alcançou o maior público, que vendeu mais, o grande sucesso comercial. Então acaba que até são um pouco conhecidos esses discos e um pouco falados também. Lembrando que eu vou estar deixando aí no card para vocês verem esse vídeo que eu abordo os 3 primeiros discos ao vivo do Blue Oyster Cult. Mas eu acho que esse primeiro aqui, o On Your Feet or On Your Knees, é muito subestimado. Trata aí da primeira fase da banda especificamente, traz ótimas músicas, uma ótima performance, uma ótima execução da banda e ainda encerra com um cover que é mais do que um cover, né? É uma releitura, é uma versão muito bem feita lá de Born to Be Wild do Steppenwolf. Tem uma capa muito bonita aqui, né? Com esse carro. Então Blue Oyster Cult é uma banda que é muito subestimada, sobretudo também a sua discografia ao vivo, né? Eu sempre tenho dito isso quando eu falo sobre Blue Oyster Cult por aí, né? Que é uma banda que ao vivo é muito inventiva, muito criativa, não se prende a ficar repetindo a fórmula de estúdio ao vivo, ao mesmo tempo que também não avacalha, né? Não quer dizer que eles mudam completamente, mudam tudo, ou fazem jams de meia hora para cada música nos discos ao vivo, porque eu também acho isso um exagero. Mas eles são ousados, mudam ali algumas notas, alguns acordes, enfim, eles têm ali essa percepção no momento da execução da música, né? Às vezes o baterista faz um pequeno solo, o baixista, etc. Eles prolongam um pouco mais uma música, encurtam, emendam uma na outra, então é um tanto imprevisível, né? Eles costumam modificar alguns elementos ali ao vivo e a execução da música fica muito, muito legal. Então On Your Feet or On Your Knees do Blue Oyster Cult é mais uma indicação aí de disco ao vivo subestimado. Então retomando, falamos hoje aqui sobre On Your Feet or On Your Knees do Blue Oyster Cult, sobre o Viva Roxy Music do Roxy Music, o On The Night do Dire Straits, o Serious Moonlight Live 1983 do David Bowie e o primeiro ao vivo dos Rolling Stones, o Got Live If You Want It, de 1966. 5 discos incríveis ao vivo, que talvez realmente não apareçam ali na primeira prateleira de discos ao vivo aí de todos os tempos, mas que mereciam pelo menos essas menções honrosas aí, porque são grandes discos, discos muito interessantes e que muita gente pode ter deixado passar batido. Então, se é o seu caso, eu recomendo que você escute e depois deixe aí nos comentários o que você achou, se você realmente gostou ou não, ou se você já conhece e já consome esses discos aí há algum tempo. Agora é com vocês, coloquem aí a opinião de vocês. Lembre-se de deixar o like, se inscrever se ainda não for inscrito, seguir a página no Instagram e muito obrigado para quem assistiu o vídeo até agora. Até a próxima.